Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Jesus, segundo o relato de Marcos, capítulo 6. No mês de novembro, nós estamos trabalhando de forma temática. Temos o hábito prioritário de pregar de forma expositiva. Mas em novembro, nós estamos pregando de forma temática Mateus capítulo 6. Estamos falando sobre mordomia cristã com ênfase na vida financeira para esses dias. Tá bom? Mateus capítulo 6. Nós já lemos o texto, já fizemos uma exposição no texto durante 2 semanas e vamos estruturar nossa fala no verso 33 e 34, que dizem assim: Mas buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Podemos repetir esse verso 34? Não vos inquieteis. Amém. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra. Que o teu Espírito nos encha e nos preencha. Nós temos aprendido que esse texto é um convite à soberania de Deus. Deus em primeiro lugar. Depois de Deus, vem outras coisas. E estas outras coisas são muito importantes. Mas elas não são mais importantes que Deus. São coisas que nós precisamos para o nosso dia a dia. São coisas que precisamos para a boa condução, inclusive da igreja. Mas, entretanto, a Bíblia diz que essas coisas são outras coisas. Então, em primeiro lugar, o reino de Deus. E o reino de Deus não pode ser confundido com uma igreja. O reino de Deus não pode ser confundido com um método. O reino de Deus não pode ser confundido com uma denominação boa histórica. O reino de Deus é muito maior do que qualquer pastor, por mais que ele tenha 40 anos de ministério, ou 40 de vida, ou que ele tenha um currículo extraordinário. O reino de Deus não pode ser confundido com pessoas, porque o reino de Deus é a essência de Deus. E quando nós pensamos no reino de Deus, Jesus faz esse compêndio para um nivelamento de vida, não por baixo, mas um nivelamento de vida pelo Senhor. E ele vai dando instruções no Sermão da Montanha, e é quando ele nos mostra que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Então o que ele quer nos mostrar e nos provar é que quem prioriza o reino de Deus tem a garantia que as outras coisas vêm não automaticamente, vêm coordenadas e vêm alinhadas com a vontade de Deus. Quando nós buscamos as outras coisas, em primeiro lugar, as coisas de Deus, elas passam a ficar num plano secundário. Então nós precisamos priorizar as coisas de Deus, porque as coisas de Deus priorizadas, elas têm um poder espiritual de negar nós mesmos, e como Paulo diz em Gálatas capítulo 2, ele diz, olha, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, quando Cristo vive em mim, a minha prioridade é o reino de Deus. Observe que, sem perceber, algumas pessoas podem criar os seus pequenos reinos. Algumas comunidades de fé podem criar os seus pequenos reinos. Então, o Senhor nos alerta o reino de Deus. Quando nós buscamos o reino de Deus, em primeiro lugar, a nossa ansiedade é vencida, o nosso sistema neural é dominado. Quando nós vencemos a ansiedade, nos tornamos pessoas mais pacíficas, implodidamente e explosivamente. Nós somos pessoas mais coordenáveis. Deus nos coordena. A nossa língua é dominada por Deus. O nosso olhar é governado por Deus. Quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus, nós somos governados por Deus. O governo de Deus vem sobre a nossa vida. E aí o que acontece, meus irmãos? O nível de ansiedade baixa.
Porque somos por natureza, não natureza divina, mas natureza humana, somos ansiosos. Tanto que Jesus, conhecendo a nossa estrutura, Jesus já alertou logo. Ele disse, gente, não andem ansiosos por coisa alguma. É um paralelo que Jesus nos mostra, que a ansiedade não combina com caminhada. A ansiedade paralisa o ser humano. Ele se movimenta, mas não há deslocamento. Uma pessoa ansiosa anda e não sai do lugar. Uma pessoa ansiosa, ele faz leitura das placas de sinalização e ele faz a leitura errada. Ele pega caminhos errados, porque uma pessoa ansiosa não consegue se alinhar com o agir de Deus. Amém, meus irmãos? Mas a Bíblia diz que essa priorização do reino de Deus nos torna pessoas quietas, tranquilas. Então, quando eu busco em primeiro lugar o reino de Deus, ele já nos diz, olha, não precisa andar ansioso. Aquietai-vos, Salmo 46, 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, não andeis inquietos, não vos inquieteis, nem pelo dia de amanhã. Irmãos, o amanhã nos preocupa muito. O amanhã é uma grande interrogação. Imagine uma mulher grávida. E o médico marca o seu parto para segunda-feira, no dia 12 de novembro de 2018. Você imagine a mente, a cabeça dessa mulher. É amanhã. Você imagina como essa mulher fica. É amanhã. Porque o amanhã é uma grande interrogação para nós. O amanhã assusta-nos. Quantas pessoas vão fazer um exame, uma biópsia, e eles dizem assim, às vezes, à porta ali para mim, para o pastor Marcelo, para os outros pastores, eles dizem assim de vez em quando, pastor, ore por mim. Porque quarta-feira eu vou fazer a biópsia, vou fazer o exame. Porque realmente é complicado lidar com o amanhã. Mas a Bíblia diz que o amanhã não nos pertence. O amanhã é um pertencimento de Deus. E se o amanhã é um pertencimento de Deus, eu não me preocupo com o amanhã, porque o meu Deus está cuidando do meu amanhã, porque o meu amanhã é o meu Deus. Amém, meu irmão? Então Deus não está no amanhã e se deslocou para o amanhã. Deus, segundo Hebreus 13:8, Deus é o mesmo, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e o será eternamente. A linha do tempo é coberta por Deus. Deus está no início, Deus está no meio, Deus está no fim. Ele é um Deus que está na eternidade, porque a eternidade para Deus não é tempo. Tempo para nós não é tempo para Deus. Diante disso, hoje nós vamos pontuar algumas coisas sobre a prosperidade e sobre como lidar com as nossas finanças. A primeira coisa que nós vamos lidar com as nossas finanças é aprender a governar as finanças e não deixá-las nos governar. Eu governo as minhas finanças e não as deixo me governar. Eu tenho dinheiro como um bom servo, mas se ele for o meu Senhor, se ele for o meu Deus, ele é um péssimo e tirano Senhor. Eu governo o dinheiro, mas ele não me governa. Vamos ver Colossenses capítulo 3, verso 23. Colossenses capítulo 3, vamos tentar projetando para a gente ganhar tempo. Colossenses, o apóstolo Paulo trabalha esse texto muito interessante. O capítulo 3, Paulo deixa no 23, mas o primeiro versículo, Paulo vai dizendo assim, olha, se já ressuscitastes em Cristo, buscai as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita, à destra de Deus. Se já ressuscitaste em Cristo, pensai nas coisas que são do alto. Então observe como o convite de Paulo é alinhamento do nosso coração ao coração de Deus. É uma ressignificância daquilo que eu sinto com o que eu penso com a vontade de Deus. Então Colossenses 3, 23 vai dizer assim, e tudo quanto fizerdes. Vamos ler? E tudo... Ô pastor, o que isso tem a ver com finanças? Tudo. Porque o texto já delinea o que nós queremos informar. Que tudo que o ser humano fizer, ele tem que fazer de todo o coração. Intensidade. Tudo que o cristão fizer, ele tem que fazer com intensidade. Por quê, meus irmãos? Porque quando nós olhamos Romanos 10, 8 e 10, ele vai dizer que é
A nossa crença e a nossa direção de fé para a nossa convicção de Salvador é mente e coração. Então, tudo que for fazer, cristão, faça com todo o coração. Mas observe uma coisa. Faça como se de fato você estivesse fazendo ao Senhor e não aos homens. Vamos imaginar um homem ou uma mulher abastecendo um carro. É estranho isso. Ele pega aquela bomba e pergunta para o moço, quantos litros? E o moço diz assim, R$100. E aí o cristão olha para aquele moço e diz assim, eu vou abastecer esse carro com todo zelo e com todo cuidado para não manchar. Eu não posso manchar aqui a lataria, a funilaria do carro. Esse carro é o carro de Jesus. Eu faço como se estivesse fazendo para o Senhor. Você imagina, irmãos, um empresário fechando um negócio. Então, tudo que ele faz como se ele estivesse fazendo ao Senhor. Você imagina um dentista tirando um dente de um pastor. Você vai fazer uma extração de dente? Ah, irmão, você não pode deixar a pessoa sentir dor nunca. Porque você está fazendo como se fizesse ao Senhor. Pilates, como se estivesse fazendo ao Senhor. Dando uma aula, como se estivesse fazendo ao Senhor. Comprando numa loja, fazendo como se estivesse fazendo ao Senhor. Fazendo um orçamento, como se estivesse fazendo ao Senhor. Com um cartão de crédito na mão, com responsabilidade, como se estivesse fazendo ao Senhor. Por quê? Que eu posso não me perceber se eu comprar sem responsabilidade, sem intensidade no coração, bíblica, se eu comprar sem essa conexão de que estou fazendo para o Senhor, o campo missionário é afetado, por incrível que pareça. A vida corriqueira da igreja é afetada. Por quê? Porque as pessoas deixam de ser dizimistas, o seu índice de oferta missionária cai, porque ele faz para os homens. Ele pode fazer para o homem filho. Não, eu vou comprar esse iPhone para o meu filho. Ele pode fazer para o homem esposa. Não, eu tenho que comprar mais um sapato para minha esposa. Ele pode fazer para o homem sogra. Não, eu tenho que dar esse presente à minha sogra. Meu irmão, minha irmã. Você dá presente à sua sogra, seu sogro, seu genro, sua nora, seu filho, sua filha. Mas faça com responsabilidade. Teve uma querida irmã aqui da nossa igreja que me disse, pastor, eu não sei chegar no aniversário sem presente. Falei, caramba, irmão, nós somos muito parecidos nos opostos. Porque eu não sei chegar em aniversário com presente, você acredita? Mas pastor, por quê? Tina briga comigo, eu falo, Tina, se eu der presente a uma criança que nasceu e não der para as outras da igreja? E se eu der presente para uma irmã da igreja que é aniversário e não der para as outras? Eu tenho vontade de dar todas, então eu vou lá, eu dou um presente, eu dou um abraço. Oh, meu abraço é um presente, receba, irmã, em nome de Jesus. Pronto. Agora, irmãos, se eu não tenho condição, eu vou todo aniversário comprar um presente para comprometer as minhas finanças, eu estou fazendo para homens. Então a Bíblia nos orienta, faça com todo o coração. Porque o coração do homem é enganoso, mas faça com o coração cristão. Mas mesmo o coração cristão, você faça como se você estivesse fazendo para o Senhor. Uma mulher, ela morava numa rua, e era uma rua muito feia. As casas eram muito maltratadas naquela rua. Casas muito feias. E as pessoas daquela rua, elas tinham a mão fechada, elas não gostavam de gastar. E elas investiam em outras coisas, mas não investiam em coisas importantes, em coisas básicas. As casas estavam quase caindo, as casas tinham muitas pingueiras. E essa mulher, um dia, ela resolveu economizar. E ela economizou os seus recursos, ela deixou de fazer alguns exageros, algumas extravagâncias, e quando ela foi fazer as contas, o dinheiro que ela tinha já dava para começar e caminhar com a sua reforma de casa. E ela começou, em 3 passos de 3 meses, ela reformou a casa dela e pintou a casa dela de verde, a coisa mais linda. Uma vizinha perguntou para ela, o que foi que você fez, que você conseguiu reformar a sua casa? Ela disse, olha, a primeira coisa que eu fiz, eu deixei de fumar. Eu comprava muito fumo, eu deixei de fumar. Olha, eu ia sempre e tomava uma cervejinha, ela foi cortando as gorduras. Eu tinha muitos sapatos e sempre que eu ia ao centro da cidade, eu comprava um novo sapato. Olha, eu ia toda semana ao salão de beleza. E eu descobri que tem algumas coisas que eu faço no salão de beleza, que custa 200, que eu posso fazer em casa e passo, e vou apenas uma vez ao mês ao salão de beleza. E a moça começou a usar aquela receita.
a moça reformou a casa dela com aquela economia e pintou a casa dela de vermelho. E a outra vizinha, eu fui perguntando para ela. E ela disse, olha, eu faço isso, eu faço isso. A outra vizinha reformou. E o vizinho reformou também. E o outro também. E aquela da esquina reformou. Irmãos, em menos de um ano, toda aquela rua estava muito bonita. Casas reformadas. E o pior, e o melhor, eles reformaram a paróquia deles e reformaram a primeira igreja batista daquela cidade. Por quê? Porque quando nós lidamos com responsabilidade com as nossas finanças, até a nossa vizinhança é abençoada. O campo missionário é abençoado. Amém, meus irmãos? Segunda coisa, lide com a prosperidade, com as finanças, com a vontade de Deus. É importante, nós já falamos, mas algumas pessoas novas estão aqui hoje. Não esqueça que prosperidade não é apenas dinheiro. Se fôssemos tabular prosperidade, dinheiro talvez entrasse em quarto ou quinto lugar. Prosperidade é muito mais do que moeda, é muito mais do que dinheiro. Prosperidade é ter sempre. Prosperidade é entender o Salmo 23. Prosperidade é ter um pouco, mas ter um pouco com o coração agradecido. Isso é prosperidade. Então, nós precisamos lidar com as nossas finanças, com a prosperidade que Deus nos dá, como se estivesse na vontade de Deus, fazendo com a prioridade a vontade de Deus. Vamos ver alguns textos. Primeiro texto, Salmo 35, verso 27. Salmos 35, verso 27. Olha que texto lindo. Todos os textos são lindos. Ok. Juntos, cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça, e digam continuamente: então eu tenho que fazer com responsabilidade, mas entendendo que é a vontade de Deus, que é essa prosperidade, que isso seja algo justo. Olha o outro texto, Provérbios 11, 24. Provérbios 11, 24. Ok. Olha que coisa forte. Ao que distribui, mais se lhe acrescenta. E ao que retém, mais do que é justo, é para a sua perda. Olha que princípio de liderança, que princípio de finanças. A lei da graça é: melhor coisa é dar do que receber. Vamos ver já já. Mas observe bem, a quem distribui, quem tem coerência distributiva, ele vai distribuir e o efeito é tão profundo que ele recebe. Ele é acrescentado, é acréscimo. Mas a pessoa que retém mais do que o normal, mais do que é justo, porque a retenção é responsabilidade. A retenção é importante, mas uma retenção que só pensa no amanhã, uma retenção sem responsabilidade, isso vai gerar perda. Claro, meus irmãos, que estão pegando esse texto e para lançar medo e fobia nas pessoas, estão pegando esse texto e inadvertidamente estão aplicando assim: olha, você que retém, vem uma enfermidade. Você que retém, o carro quebra. Você que retém, irmãos, ele só está dizendo o seguinte: é agregador quando o meu coração é liberal. É agregador quando eu dou com o meu coração de adorador. Tá bem? Terceira coisa, lidando com as finanças, com a lei da proporcionalidade. Olha que coisa interessante. Lucas capítulo 6, verso 38. A lei da proporcionalidade. Quando eu lido com as minhas finanças, eu preciso entender essa lei da proporcionalidade. Lucas 6, 38. Dai e ser-vos-á dado. Olha que a mesma linha do texto anterior, com palavras mais assertivas, porque Jesus ele tem essa característica de ir logo no assunto, a não ser quando ele vem com uma parábola. Então ele diz: dai e ser-vos-á dado. Boa medida,
recalcada, sacudida e transbordante. Paulo vai pegar essa linguagem, se apropria dessa linguagem e trabalha de uma outra maneira, mas com o mesmo sentido. Jesus diz, depois de transbordar, porque já foi apilado bastante, depois de sacudir para ver se continuava tão cheio, se não tinha mais espaço, depois desse processo, começa a transbordar. E quando esse processo de transbordamento vem, as pessoas que estão à nossa volta são abençoadas. Então ele diz, vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. O que é que a Bíblia está nos orientando a dizer? Eu tenho uma medida de retenção, a vida me trata com retenção. Eu tenho uma medida de doação, a vida me trata com doação. Eu tenho irmãos de Itapuã aqui, posso contar uma experiência. Eu sonhava, como sonho aqui, em comprar um terreno para o nosso acampamento. E era um terreno muito bonito, um terreno lindíssimo. E eu não tinha dinheiro, estávamos no acampamento, eu disse para o proprietário, eu dou o meu carro e lhe dou 10 mil. Meu carro era um Palio, 0 bala. E aí o moço olhou para mim, conversou comigo e disse, nós vamos pensar. 3 dias depois, ele me liga que a Universal comprou o lugar. E eu comecei a orar, falei, Senhor, abre a porta de um terreno para nós. Abre a porta de um terreno para nós. Abre a porta de um terreno para nós. E nós estávamos reformando o departamento infantil, o Ministério Infantil. Colocando ar-condicionado, TV de plasma. Eu vou passando pelo portão da igreja. Eu usava moto para economizar combustível. Vou passando pelo portão da igreja, ouço uma voz. Doe sua moto. Eu disse, está repreendido. Que diabo ousado. Na igreja, está repreendido. E aí eu vou para casa, almoço, volto, ouço a voz. Doe a moto. Falei, ô Jesus, está repreendido, Senhor. Estou lá no culto, terminou a reunião, um garotinho vem conversar comigo, um menino lindo chamado Lucas, que Biga e Lídia conhecem bem. Lucas me deu um abraço, mas um abraço dos mais gostosos que eu recebi na minha vida. E Lucas disse, pastor, quer vender a moto? Eu não entendi porque Lucas fez aquela pergunta. Lucas era bem pequenininho. Pastor, quer vender a moto? Quando Lucas perguntou se eu queria vender a moto, o Espírito Santo falou comigo de novo. Doe a moto. Eu cheguei em casa e falei, Deus, se Tina disser sim, eu vou doar a moto. Se Tina disser não, eu não vou doar a moto. Irmãos, eu estava num momento muito gostoso para reformar aquilo. E aí eu fiz uma introdução para a Tina dizer não. Porque a gente não podia naquele momento, nananã, nananã. Quando eu terminei de falar, a Tina falou bem assim, então é melhor doar. Se Deus falou, é melhor doar. À noite eu chamei o tesoureiro no cantinho, dei o documento a ele e ofertamos a moto para a igreja. Deus sabe o que eu estou dizendo. 6 meses depois, um irmão chega na igreja e me doou um carro. Vocês lembram disso? Me doou um carro. E eu tentei de toda forma, de todas as formas eu tentei doar o carro para a igreja. E esse irmão dizia, pastor, se o senhor doar para a igreja, se o senhor doar esse carro para a igreja, nós vamos tomar, porque Deus mandou dar ao Senhor. Uma van, 18 lugares, e eu, meu Deus do céu, para que esse carro? E foi uma loucura, irmãos. E eu fiz uma oração, porque eu queria doar para a igreja. Eu queria doar para a igreja. 40 dias de oração na nossa igreja. Nós colocamos o cartão semente. Eu coloquei, Deus, meus 3 pedidos foi a van para a igreja, a van para a igreja, a van para a igreja. Tina, sem eu saber, colocou no cartão dela. O nosso apartamento, o nosso apartamento, o nosso apartamento. Eu fui pregar num lugar que não vou falar porque está sendo filmado. Uma pessoa conversou comigo, me pediu o número da conta e depositou 40 mil reais na minha conta. Eu devolvi o dízimo à igreja, peguei a chave da van e doamos para a igreja. A van está lá até hoje. Eu tenho irmãos aqui para dizer para você. Eu estou aproveitando e falando porque eles estão aqui. Sabe por quê, irmãos? Eu não doei aquela moto. Eu nem queria dar, para lhe dizer a verdade. Para ficar mais claro, eu não queria doar a moto. Mas quando eu doei aquela moto, o mundo espiritual se abriu. Dei
e de volta vos dará boa medida, sacudida, recalcada, transbordante, porque com a mesma medida que você mede, você será medido. Eu nunca tinha contado essa experiência aqui, mas hoje eu me senti no direito porque tenho testemunha. Como vivemos num tempo que o pastor conta muita história, está raro, pastor como o pastor Jair, pastor de Aracaju, e eu também, graças a Deus, e pastor Marcelo também, e os outros pastores, pastor Gessé, tanto pastor bom, né? Então é mais ou menos por aí. Vamos lá. Quarta coisa. Suprimento a partir do estoque de Deus. O suprimento que vamos receber de Deus não é a partir do estoque do meu patrão, não é a partir do estoque da minha família. O suprimento que eu vou receber de Deus é a partir do estoque de Deus. Filipenses 4,19, olha que coisa forte. Filipenses 4,19. Também um texto extremamente mal utilizado. Olha o que diz. Você sabe que esse texto, Paulo, lá no verso 10, Paulo já trabalhou aquela ideia de insuficiência. Ele não tinha algumas coisas. De sobressuficiência, ele tinha muitas coisas. E ele vai mostrando os dois lados da vida que ele passou. E ele chega ao ponto de dizer bem assim, porque passei por tudo isto, hoje eu sou uma pessoa preparada para dizer, verso 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. É essa experiência que legitima Paulo dizer que pode todas as coisas naquele que o fortalece. E no 19, Paulo tem coragem de dizer para todas as pessoas que estão ali, essa palavra não é apenas para o cárcere, essa palavra é para todas as igrejas, de todas as épocas. Ele diz, o meu Deus, olha que coisa profunda, que posse de um relacionamento. O meu Deus, segundo o seu estoque, segundo as suas riquezas. Há uma versão que diz, há de suprirá todas as vossas necessidades em glória. Em glória, há de suprir todas as minhas necessidades por Cristo Jesus. Irmãos, a Bíblia não nos dá direito, o Senhor não nos permite pensar, refletir, agir com um comportamento que Deus vai suprir as minhas vaidades. Deus não está prometendo suprir as minhas vaidades. Ele está prometendo suprir todas, cada uma das minhas necessidades. Qual é a sua necessidade? Olha o que é que o dinheiro faz. Primeiro livro do Timóteo, primeira carta de Timóteo, capítulo 6, verso 17. Timóteo, capítulo 6, verso 17. Diz assim, manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Esse gozo de alegria que o cristão tem em abandonar suas riquezas. E esse texto vai fazer coro quando Jesus nos convida a sermos pobres de espírito. Isto é, a administrarmos as coisas como se não as merecêssemos. Administrássemos as coisas como se de fato elas não fossem nossas. Nós somos mordomos de tudo aquilo que Deus coloca em nossa mão. Então ele diz que manda aos ricos deste século, os ricos deste mundo, os ricos desse cosmos, desse sistema, são aquelas pessoas que querem governar suas coisas e não pedem orientação a Deus. São aquelas pessoas que dominam o que têm e fazem a sua gestão do seu jeito e não olham para o reino de Deus. Nós estamos aqui em Feira de Santana, especialmente nessa igreja, porque irmãos que ainda estão conosco, um abraço para um deles, irmão Carneiro, está nos Estados Unidos em férias, muitos deles abriram mão de coisas, irmãos que estão aqui, fundadores ainda, irmão Abinô, irmã Miriam e tantos outros que ainda estão aqui, que não foram necessariamente fundadores, mas abriram mão do seu coração, abriram mão da sua vida, porque disseram assim, eu não sou rico, rico é o Senhor. Eu sou apenas dispenseiro, administrador daquilo que Deus tem colocado em minha vida. Uma outra coisa que é importante entendermos. Para lidarmos com as finanças, especialmente lidarmos com a mordomia, nós precisamos de uma lembrança, de uma mente atualizada. Uma mente atualizada para lembrar o tempo todo é pela graça.
lembrarmos o tempo todo é pela misericórdia. Todas as pessoas estão reclamando do trabalho. Todas as pessoas estão murmurando do trabalho. Você atualiza seu software da mente na hora. Eu agradeço ao Senhor, porque pior é sem Ele. Uma mente atualizada, irmãos, é pela graça. As pessoas estão reclamando de tudo e têm direito de reclamar. Elas têm total direito de fazer as suas reivindicações. Mas o cristão reivindica, reclama, mas atualiza a mente e diz: mas eu te agradeço, Senhor. Eu não tenho plano de saúde, é uma miséria, uma ausência de graça, é uma miséria ficar nessa fila, 6 meses para conseguir. Irmãos, é mesmo. Mas o cristão reclama, atualiza e diz: mas eu te agradeço, Senhor. Porque eu posso não ter o SUS, Sistema Único de Saúde, mas eu tenho um Sistema Único de Salvação. Amém, meus irmãos? O SUS falha, mas o Sistema Único de Salvação, esse não falha, porque já me salvou. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver um texto aqui para essa atualização. Deuteronômio, capítulo 8, versos 12, 14, e vamos dar um salto para o 18. Está lá no Pentateuco, 5º livro da Bíblia, Deuteronômio, capítulo 8, versos 12 a 14, e vamos dar um pulo para o 18 por conta do tempo. Diz assim: para não suceder que, havendo tu comido e fores farto, e havendo edificado boas casas. Olha, irmãos, nós sabemos que o Antigo Testamento ele é aio para o Novo, ele é ponte para o Novo. E é incrível como esse texto, lá ainda na pseudo-escrita de Moisés, parece que ele está falando de 2018. Para não suceder que, havendo tu comido e fores farto, e havendo edificado boas casas e habitando-as, 13 e 14. E se tiverem aumentado os teus gados, os teus rebanhos, e se acrescentar a prata, o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, se eleva o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus. As coisas aconteceram, prosperidade aconteceu, você tem o que tem, você é o que é, proporciona o que proporciona, recebe tudo e você esquece do Senhor. Você tira seu coração do Senhor, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão. Eu saí de um Egito miserável, meu irmão. Todos os dias da minha vida eu preciso atualizar minha mente, porque eu saí de um Egito miserável. Todos os dias eu preciso lembrar disso. Eu sei quem eu era. Eu sei de onde eu saí. Eu preciso atualizar. Deus me tirou do Egito. Amém, meus irmãos? Versículo 18, olhe bem. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que dá. Dá o quê? Forças. Forças para quê? Pronto. Paulo vai trabalhar isso construído no Pentateuco. Isso é uma dinâmica importante para o cristão. Desde os primórdios, Deus estava preocupado em nos informar que você não tem o que você tem por causa do seu dinheiro. Eu ouvi uma fala de um irmão de determinado lugar, que ele disse para uma pessoa: orar? Eu que não trabalhasse não desde 17 anos para ver se eu teria o que eu tenho. Irmão, trabalhar é muito importante. Irmão, ser esforçado é muito importante. Trabalhar até de madrugada é muito importante. Mas a Bíblia diz, irmãos, que é inútil trabalhar até de madrugada. Comer o pão de dor. É inútil, irmão, essas coisas. Você pode ter tudo que você tem hoje e acreditar que veio das suas mãos. Mas olha o que a Bíblia está dizendo. Oh, meu irmão, não é por causa da sua força. Não é por causa dos seus cursos. Ah, tem mulher que diz assim: pastor, se eu não fosse quem eu for. Ah, pastor, se eu não... Como... Ah, pastor, esse homem aí, pastor, não faz nada, pastor. Fica só estudando para concurso, pastor. Passou nesse concursinho aí, pastor. Eu tenho o que eu tenho porque eu trabalhei muito. Mentira, minha irmã. Você trabalhou muito, graças a Deus. Você é uma bênção, graças a Deus. Oh, minha irmã, mas é pela graça de Deus, é Deus quem te dá força. É Deus quem te dá inteligência. É Deus que te dá essa veemência. E não deu a ele não, pastor, deu. Mas ele não pegou. Mas ele não faz. Isso não vale nada. Nem você, ninguém vale nada, porque é pela graça. Lembre que Deus quem te dá força para adquirir a sua riqueza. Lembra que é Deus quem te dá força para adquirir a tua riqueza. Foi a um salão de beleza, minha irmã.
Quando a moça estiver lá passando aquele pente quente, aquela chapinha de chocolate, aquele negócio queimando na sua cabeça, e fala bem assim: é Deus que me deu força para pagar esse salão. Ô irmão, quando você estiver na academia, malhando, aquele negócio fantástico, você vê aquele muque seu caindo, aquele negócio todo cheio de pela, você fala: foi Deus que me deu força para pagar a academia. Para confirmar a sua aliança, que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Se você fizer um corte desse capítulo 28 de Deuteronômio, que é um capítulo que vai fazer um tratado de bênção e de obediência, de maldição e desobediência, esse texto é um recorte para o Novo Testamento, sem tirar nem colocar. Vamos lá. Uma outra coisa que é importante. O princípio do dando que se recebe. Vamos primeiro para Atos, capítulo 20, que é muito conhecido. Atos 20, verso 35. Esse é um princípio importante das finanças e mordomia. Dando que se recebe. Lembra do hino? Acho que é Padre Zezinho, me parece. É dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E esqueci o resto. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Olha lá. Tendo-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos. E recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: melhor coisa é dar do que receber. Cristãos em Jesus, a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. E nós vivemos uma geração, me dá, sanguessuga. Eu vou para a igreja para quê? Olha as falas, eu vou para a igreja para pegar a minha bênção. É porque eu quero para mim. E a Bíblia diz, melhor dar, vá para a igreja para abençoar. Abraão, se tu uma bênção. Mas nós queremos essa geração que é o quê? Só quer receber. É a geração me dá. Vamos ver outro texto muito interessante. Gálatas capítulo 6. Vamos ler a partir do versículo 9. É dando que se recebe. Gálatas 6, 7 a 9. Praticamente estou encerrando. Diz assim, não erreis. Tem uma versão que diz assim, de Deus não se zomba. De Deus não se escarnece. Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo que o homem plantar, semear, isso também ceifará. Olha, irmãos, os nossos irmãos neopentecostais, eles pegam esse texto e chegam a dizer, como eu vi um pastor dizendo, ele aplicou da forma dele, olha, faça isso, faça aquilo. E na minha visão, irmãos, o que a Bíblia está dizendo é o seguinte, é o curso natural da vida. O cristão, ele tem um curso natural da vida consciente de que tudo que ele faz entra nesse pacote da lei da semeadura. Tudo que eu faço entra na lei da semeadura. Se eu dou atenção ao meu filho quando ele é pequenininho, e eu estou assistindo TV, e paro a TV, desligo a TV e começo a dar a minha atenção para ele, dou a minha audição empática, dou o meu coração, abandono tudo que estou fazendo a ele, em prol dele. Quando eu estiver com 85 anos, e ele chegar na minha casa, e eu estiver querendo falar com ele, ele vai parar tudo e vai me dar atenção. É a lei da semeadura. A lei da semeadura não falha em todas as áreas da vida. Amém? Até o 9. Porque o que semeia na sua carne, e observe que esse texto de Gálatas faz um paralelo com o mesmo Paulo está falando em Romanos 8, 6. A inclinação da carne é morte, a inclinação do espírito é vida e paz. Então, porque o que semeia para a carne, da carne ceifará corrupção. O que semeia no espírito, do espírito ceifará a vida eterna. Mas nós não já temos a vida eterna, irmãos? Oh, gente, já não somos salvos pela graça? O Senhor não nos salvou? Isso não vem de nós? Mas ele está falando, irmãos, que essa ceifa é daqueles que já estão com a salvação eterna. Eles salvam, Deus salvou-os, e eles salvam as suas relações.
Eles salvam os seus investimentos. Eles salvam a sua carne de fazer aquilo que ela quer. E se inclinam para fazer o que Deus quer. Verso 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Quem é que desfalece? Quem se cansa de fazer o bem. Quem se cansa de fazer o bem, não tem ceifa, porque se desfalece e perde a ceifa. Quanto mais você faz, quanto mais você dá, quanto mais você investe na vida das pessoas, no reino de Deus, no campo missionário, quanto mais você terá. Louvado seja o nome do Senhor. Só mais um texto, mais dois, aliás. Dinheiro é missionário. Dinheiro é missionário. Todo dinheiro que está na sua carteira, na sua conta, no seu banco, no seu bolso aí agora, ele é missionário. Eu vou lhe provar isso agora. Se você tiver 100 reais aí, ele é missionário. Ele tem uma missão. Pastor, e o dinheiro que está em Hollywood, missionário também, tem uma missão. E o dinheiro que está nos bordéis da vida, missionário também, tem uma missão. E o dinheiro que está no tráfico de drogas, missionário. Todo dinheiro é missionário. Porque todo dinheiro tem uma missão. Qual é a missão do dinheiro que está no tráfico de drogas? Qual é a missão do dinheiro que está em Hollywood? Qual é a missão do dinheiro que está no seu bolso? Então o meu dinheiro precisa ter uma missão. E quem dá a missão ao meu dinheiro? Ele não faz nada. Ele precisa de um coração compatível. Porque o dinheiro é o que o seu detentor é. Se o seu detentor for missionário, esse dinheiro será missionário. Se o seu detentor foi misericordioso, esse dinheiro será misericordioso. Se o seu detentor for promíscuo, adúltero, o dinheiro vai para os motéis da vida. O dinheiro é missionário, ele tem uma missão, mas você dá a missão do seu dinheiro. Romanos capítulo 10, 14 e 15. Romanos capítulo 10, 14 e 15. Como, pois, invocarão em quem não creram? Como? Como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz. Você já prestou atenção no evangelho da guerra que nós estamos vivendo? O evangelho da competição que estamos vivendo? O evangelho hedonista, ególatra que estamos vivendo? Jesus disse, eu preciso de pessoas que levem o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas notícias, de boas coisas. Amém, meus irmãos? Vamos encerrar? Provérbios 27, 24. Pode ficar em pé, meus irmãos? Provérbios 27, 24. Esse texto é fantástico. Aliás, fantástico não, porque fantástico é da Globo. Esse texto é extraordinário, fora de série, divino, soberano. Olha que coisa linda. Porque o tesouro não dura para sempre. Podemos repetir essa primeira parte? Porque o tesouro e durará a coroa de geração em geração. Podemos explicar esse texto de várias maneiras, a depender da sua aplicação agora aqui. Será que ele está querendo dizer o seguinte: o seu dinheiro vai durar para sempre, irmão? As suas posses durará para sempre, querido, querida? Durará para sempre a sua coroa? Não, pastor. Minha coroa já está numa idade que vai morrer. Meu irmão, não estou falando da sua esposa, não, de jeito nenhum. Nem do seu esposo como coroa. Eu estou falando da coroa. Cada um tem uma coroa. Qual é a sua coroa? Ah, pastor, a minha coroa, pastor, é porque eu tenho construído tantos prédios nessa cidade.
A minha coroa, pastor, porque eu já estou no meu 2º doutorado, vai durar para sempre? Agora, se a sua coroa for adorar o Senhor e ser um evangelista, um discípulo de Jesus, você vai morrer, mas a sua coroa vai ficar, porque outras pessoas vão fazer o que você fazia com amor. Amém, meu irmão? A sua coroa vai durar de geração para geração. Deixa eu te contar uma história. Eu sou a coroa de vovó. Vovó passou a coroa dela para a manhinha. Vovó cantava com a gente o hino do cantor cristão. Vovó disse, vovó era um delegado, vovó perseguiu aquele cangaceiro, que eu esqueci o nome. Lampião. Se o cara perseguia Lampião, ele era pior do que Lampião, ele era Lampião ao quadrado. Vovó disse assim, eu vou para a igreja. Vovó disse, se você sair, eu lhe atiro. Vovó era brabo. E vovó, uma baixinha, falou, você vai me atirar, mas eu vou. E ele pegou a arma, e vovó deu o 1º passo. Vovó deu o 2º passo, e Deus falou com ela, volte. E ela olhou para meu avô e disse, eu vou voltar, porque Deus mandou voltar. Porque você podia me atirar, mas o meu Deus eu não me abandono. Deus falou, volte. E ela voltou. E minha avó em casa fazia o culto dela, porque não tinha internet para acompanhar, né, irmão? Você que está na internet. Ela fazia o culto dela em voz alta. Cantava os hinos do cantor cristão. Ela lia a Bíblia e vovô foi ouvindo, e vovô deixou essa terra sabendo e reconhecendo quem era Jesus, porque vovó deixou uma coroa. E mãe era pequenininha, irmãos. E mãe viu essa cena. E mãe disse, eu preciso desse evangelho. E mãe foi para a igreja. E mãe está viva, graças a Deus. A mãe me deu essa coroa. E eu estou passando essa coroa para a Cauana, que tem 24 anos, e para a Laurinha, que tem 11. E eu quero que Laurinha passe essa coroa, irmãos, para meu neto, meus bisnetos. Eu quero que a Cauana passe para meu pentacneto. Porque a minha coroa é o evangelho. E vai morrer todo o meu tesouro. Mas a minha coroa é a presença de Jesus. Essa coroa ninguém tira de mim. Amém, meu irmão?